Gente, vambora! Bora comentar mais um dia de Copa do Mundo de Clubes e um dia absolutamente lendário. Um dia, eu acho que para ficar marcado nas competições interclubes como, cara, um dia em que não digo que o imponderável pode acontecer, de que o improvável pode acontecer. É um dia para mostrar para mostrar, acho que o futebol ele mostra pra gente todo dia. Agora é um dia para fazer a gente relembrar. É uma coisa que eu acho que a gente às vezes acaba esquecendo. E esse dia foi um dia para relembrar que o futebol ele é um esporte maravilhoso, cara. Ele é um esporte maravilhoso e tem esportes, tem modalidades onde talvez o improvável aconteça, mas são um pouco mais raros. Às vezes você assiste um jogo de basquete, é muito raro o favorito perder. Ainda mais uma disputa de playoff, né? De mata-mata ali que são a melhor de 7 jogos, se eu não me engano. O hockey também, quando o time é muito superior, é muito improvável que o azarão vença. O beisebol, a mesma coisa. O futebol americano, a mesma coisa. O atletismo, a natação, o improvável pode acontecer, mas é muito raro um favorito perder. O futebol é a mesma coisa. O futebol ele é a mesma coisa. O favorito ele, por questão de investimento, de projeto, de ter os melhores atletas, o favorito ele normalmente vai ganhar. Mas existem formas de competir. Né? Os esportes como o futebol, onde o jogo não para, né? Porque eu citei alguns esportes americanos onde o relógio para, onde você pode fazer muitas substituições, onde você pode trocar os atletas o tempo todo e tentar moldar o jogo à sua maneira. O futebol não. O futebol ele tem uma particularidade estratégica que é aquela: o jogo é esse, o tempo é esse, o relógio não para e você tem uma quantidade finita, né? Uma quantidade limitada de substituições e ali dentro, cara, é cada um por si, né? É cada um por si. Então, é um esporte que a gente se encanta a cada dia mais, especialmente quando acontecem situações como essa. O que a gente viu da vitória do Fluminense e mais tarde a vitória do Al Hilal é aquela foi um dia para mim para relembrar o quanto o esporte é maravilhoso, mas nesse caso em especial, como o futebol é maravilhoso. Porque num pedaço da chave, onde a gente, por uma questão de investimento, né? Eu acho que não vou nem por uma questão de lógica, mas por uma questão de investimento, de estarmos falando aí de duas camisas pesadíssimas, um Manchester City do Pep Guardiola, uma equipe que coloca medo no próprio país. Não estou nem falando do coach, não estou nem falando a nível de Champions League. É uma equipe que coloca medo na própria Inglaterra, na própria Premier League. Né? Ela intimida e de repente você tá jogando a Copa da Inglaterra, cai na chave do Manchester City e ninguém quer pegar esse time, né? Esse time enjoado, que joga muita bola e jogou muita bola contra o Hilal, né? É impressionante como alguns jogadores jogam fácil e também uma Inter de Milão que foi finalista da Champions League, os caras eliminaram o Barcelona. Né? A gente pode até olhar e falar, nossa, que time limitado, que time... os caras jogaram muita bola. E eles chegaram ao final da temporada europeia disputando 3 títulos, podendo conquistar uma tríplice coroa. Né? A Champions League, enfim, a Copa da Inglaterra, Copa da Inglaterra não, Copa Italiana, né? E o Campeonato Italiano também. Então, assim, lógico que não ganhou nenhum título. No final ficou a decepção por não ter ganho nenhum título, mas os caras chegaram, e chegaram por um motivo. Né? Então, num pedaço da chave onde a gente. É o que eu falei, não é nem por uma questão de lógica, é por uma questão de ver o que essas equipes são e o que fizeram nos últimos anos. Muita gente projetava que a Internazionale se classificaria e mais tarde o Manchester City se classificaria, a gente viria um duelo de europeus. Mas eu até aqui, num tom de brincadeira, mas torcendo muito, eu falei, cara, o Al Hilal vai passar do Manchester City.
E claro que tinha um tom de brincadeira, mas existia uma coisa que eu falei que era fato. O Al Hilal, se tem uma equipe que poderia competir com o Manchester City, seria o Al Hilal. E a mesma coisa eu falei do Fluminense. Era um embate que eu via a Internazionale muito assim, no campeonato, ainda devendo muita bola, mas vindo de um confronto fortalecida contra o River Plate. E é uma equipe que, cara, jogadores não preciso citar, né? Consagradíssimos e finalista de Champions, vice-campeão da Champions League, apesar de ter tomado uma derrota humilhante do PSG, um finalista de Champions, repito, com jogadores consagrados e que jogaram o jogo e que ameaçaram o Fluminense, que assustaram o torcedor tricolor. Mas eu falei, cara, eu acredito no projeto Fluminense, eu acredito nesse cara do lado esquerdo aí, Thiago Silva, xerife, cara, senhor ali da defesa do Fluminense. E nesse cara do lado direito, Renato Gaúcho. Aqui, quem me acompanha no podcast sabe que, assim, e não tô falando isso por oportunismo agora, porque muita gente vai elogiar o Renato, vai babar ovo pro Renato por oportunismo agora. E quem me acompanha aqui de longa data, hein? De longuíssima data, longuíssima data. O Renato, pô, já falei tanto do Renato, Renato de Grêmio, Renato de Flamengo, Renato voltando pro Grêmio, agora Renato Fluminense. Para quem me acompanha aqui, ó, e eu tô citando aqui, ó, faz muito tempo, eu sou um fã do Renato, sou um fã do Renato. Claro que às vezes a gente discorda de algumas situações e tudo mais, mas eu sempre falei aqui, o Renato, ele é um cara que para mim, ele é um personagem que ele é muito necessário no futebol. Não só pelo jeito irreverente, da forma como ele fala, da forma como ele brinca, né, da forma como ele tira um sarro aqui e ali, tira uma casquinha, mas eu acho que ele é muito injustiçado. Né? Eu não vejo o Renato, sincero honestamente, tá? E aqui todo o respeito ao Renato, eu não vejo o Renato como o maior técnico de atividade no Brasil. Não vejo como ele foi o maior técnico, o maior, talvez um dos maiores do Grêmio, mas o melhor técnico que o Grêmio já teve, o melhor técnico que agora o Fluminense tem. O Renato, ele sempre foi um cara muito bom, mas a gente nunca, eu nunca vi o Renato como um cara estrategista, digamos assim. Um excelente treinador, né? Excelente treinador, na minha opinião. E a demissão, até citava aqui, até citei, desculpa, peço perdão aqui para fazer esse parêntese, mas mesmo no projeto Flamengo, ele acabou perdendo a final da Libertadores para o Palmeiras, mas não foi um projeto ruim, né? O rendimento do Renato não foi ruim. Obviamente que a demissão ficou condicionada pela eliminação na Libertadores, mas não foi uma passagem ruim em termos de rendimento. Então, um cara que muitas vezes ele é tido como um cara falastrão, um cara folclórico e um cara que é boleiro, que gosta de jogar futevôlei. E muitas vezes a gente, eu acho que muitas vezes o Renato ele é desrespeitado como treinador na questão de ser um estrategista. Eu faço aqui, eu faço meia culpa também, eu não vejo o Renato como um exímio estrategista, né? De um treinador, por exemplo, como o Abel Ferreira. Mas no dia de hoje, eu acho que. Dia de hoje não, no dia de ontem, né? Eu acho que e hoje também, agora, né? Que é o dia subsequente, o Renato ele mandou um recado. E ele mandou um recado de que eu sou muito treinador. Eu sou muito treinador. Eu sou tirado de ser um cara resenha, de ser um cara brincalhão, de ser um cara falastrão. E ele é de fato. Mas ele mandou um recado para muitos críticos. E aqui, como eu falei, e aqui eu faço minha culpa. Eu nunca critiquei o Renato por achar que ele não era tão estrategista. Muito pelo contrário, eu sempre admirei o Renato, a postura dele em coletivas, o tom irreverente que ele sempre teve. Eu sempre falei que ele é um cara muito necessário. Mas eu nunca vi o Renato como eu vi hoje, como eu vi ontem. De um cara muito estrategista, até num dado momento do jogo, tendo que segurar, fazer o relógio. A Inter queria cobrar um escanteio rápido. O Renato ele tira a bola do cara que vai bater o lateral e começa uma confusão ali.
E ali foi necessário, foi um mal necessário, porque o Fluminense estava voltando para marcar e a Inter queria cobrar o lateral muito rápido, né? E eles ficariam ali numa situação, numa condição de ameaçar o Fluminense, que seria uma condição muito boa, naquela altura 1-0, final do primeiro tempo. Então, é um cara que ele tem um entendimento do jogo. E como eu falei, às vezes a gente acaba desrespeitando, e eu falo a gente porque eu faço meia culpa, mas muita gente o desrespeita de uma forma geral. Eu, eu sempre fui admirador do Renato, e nos períodos em que ele fica sem trabalhar, né? Que ele ficou sem trabalhar, eu até falei, cara, que saudade do Renato. Eu acho que antes do Renato ir pro Fluminense, eu acho que eu comentei isso. Falei, cara, que saudade, cadê o Renato Portaluppi, né? Cadê o Renato Portaluppi? Porque é um cara que eu acho necessário e eu acho que a partir do jogo contra a Inter, independentemente do que aconteça agora, independentemente do que aconteça, teve uma pitada de sorte, teve o componente sorte no jogo, mas o Renato, acima de tudo, ele mostrou várias facetas do Fluminense nesse campeonato mundial. E um Fluminense que jogou de várias formas diferentes. E ele mostrou um repertório que cara, eu olho hoje e falo assim, o Renato, ele realmente ele é um cara muito completo. Ele é um cara muito completo. E muitas vezes ele é desrespeitado, eu diria assim, né? As pessoas não veem e não dão o devido valor ao técnico Renato Portaluppi, né? Ao técnico, não ao personagem, mas ao técnico Renato Portaluppi. E foi muito legal ter visto, ter a oportunidade de ver isso, essa partida de ponta a ponta e ver a comemoração, o misto de emoções. O Renato, antes do jogo, tinha falado que foi até xingado pela filha, porque era um dia de folga, né? E a filha chamou ele para jantar e ela falou: Não, eu tenho que trabalhar, mas hoje é um dia de folga. Mas eu não tenho dia de folga. Eu preciso ver os nossos adversários. Eu preciso ver o jogo dos nossos adversários. Ele até falou na entrevista antes, né? Preciso ver o jogo dos nossos adversários. Eu preciso trabalhar, né? Então, assim, eu ainda vou trabalhar. Ele falou que foi até xingado. Então, cara, assim, um dos gigantes do nosso futebol. E como eu falei, muitas vezes visto como um cara resenhão, o cara boa praça, boa pinta, que não entende muito de bola, né? Em termos assim de ser treinador. E hoje ele prova, acho que pro Brasil todo, né? Pro Brasil todo. Para aqueles que questionam, né? A qualidade do Renato como treinador. E como eu falei, eu volto a repetir, eu faço minha culpa. Eu gosto muito do Renato, sempre elogiei muito o Renato, mas eu nunca vi ele como um exímio estrategista. E acompanhando a trajetória do Fluminense nesse campeonato mundial, mais uma vez, independentemente do que aconteça, o Renato mostrou ser um cara que tem repertório, tá? Ele mostrou ser um cara que tem muito repertório. E eu acho que a partir desse dia, claro que muita gente vai seguir criticando. Não tem jeito. Tem gente que não dá o braço a torcer. Mas eu tenho certeza que muita gente vai olhar com carinho e vai dar o devido respeito ao profissional e ao que ele conseguiu ajudar o Fluminense nessa trajetória. É incrível, assim, uma chave que muita gente projetava Internacional e Manchester City. Nós vamos ter Fluminense contra o Al Hilal. Tá aqui o chaveamento. Vamos para o chaveamento aqui rapidinho, ó. Depois a gente vem para as aspas do Renato, algumas aspas do Renato. Tá aqui, ó, o chaveamento da Copa do Mundo. Tá faltando só mais 2 jogos para a gente decidir as quartas de final. Mas de um lado, Fluminense e Al Hilal. Ali na parte de baixo, Palmeiras e Chelsea, PSG e Bayern. E aqui a sorte está lançada, né? Hoje vai rolar esses jogos aí às 4 da tarde, Real Madrid, Juventus, Borussia Dortmund e Monterrey. Então, cara, assim, que dia espetacular para o futebol, para a gente, como eu falei, para a gente relembrar o quanto esse esporte é mágico. É claro que a lógica não, mas é claro que o favoritismo às vezes comprova a lógica. Muitas vezes, eu diria, muitas vezes, porque qualidade não tem jeito. A qualidade ela pega, o talento individual ele pega também, mas existe estratégia, existem formas de competir
E a gente viu um Fluminense, né, armado pelo Renato Portaluppi e com o espírito guerreiro dos jogadores, e a mesma coisa o Al Hilal, né, o Inzaghi, que estava até agora há pouco na Internazionale, levou a equipe como eu falei, praticamente 3 finais, né? O campeonato italiano é pontos corridos, mas levou a Internacional a 3 disputas de título, poderia ter conquistado uma tríplice coroa, foi para o Al Hilal e nesse pouquíssimo tempo de trabalho deu uma cara, um DNA para essa equipe que já competiu muito contra o Real Madrid no primeiro jogo e agora elimina uma das maiores equipes do planeta, que é o Manchester City, tá? Vamos seguir aqui, falar as aspas do Renato, né? E ele falou: o que eu mais entendo é da parte tática. É um recado que eu falei por Marcelo Neves aqui, um recado que é necessário. Que é necessário. Eu fico muito feliz, cara, de verdade. Fico muito feliz. O jogo ele foi de arrepiar, né? E eu tô arrepiado até agora. Eu tô. Porque o contexto, assim, o clima de tensão, porque a Inter, pô, bolas na trave, defesas incríveis do Fábio. E o futebol ele precisa disso, né? Os grandes momentos, óbvio que é feito de bom futebol, de muito talento, mas também é feito de um pouquinho de sorte, de uma pitada de sorte, né? De muito talento, de muito trabalho, mas uma pitada de sorte. Então eu estou muito feliz pela vitória do Fluminense e tô muito feliz pelo Renato, cara. Pelo Renato, como eu falei, assim, não tenho motivo nenhum para puxar o saco do cara, nem conheço o cara. Sei que na vida pessoal ele já teve, né, os seus momentos, né? Os seus momentos a lá Neymar, como quando jogador, mas cara, eu acho um cara muito necessário pro futebol. Eu sempre falei isso e hoje, mais do que nunca, eu tenho a comprovação disso, né? De que ele é um cara que é muito necessário e por muito tempo, né? E por muito tempo. Espero que a gente tenha aí por muito tempo Renato Portaluppi trabalhando como treinador, porque é simplesmente um personagem, mas hoje ele prova que é muito mais do que só um personagem, né? Um cara que com frases de efeito, com brincadeiras, que isso é legal, pô. Isso é o barato do futebol. Mas ele prova que é muito mais do que isso. Apesar do pouco tempo, eles acreditaram no novo esquema. Eu coloquei na cabeça deles que dava. A Inter é uma grande equipe, tem muito mais dinheiro que a gente, mas dentro de campo são 11 contra 11. O grupo acreditou, lutou, ficou focado os 90 minutos. E o destino não poderia ter sido mais generoso com o Fluminense, né? Uma Inter que começa em baixa rotação, o Fluminense começa em altíssima rotação. A equipe tricolor começou assim num ritmo, numa frequência que a Inter ainda não estava ligada no jogo. É nesse momento em que uma bola, cara, um balãozinho na área, uma bola muito estranha que pega um efeito muito estranho, cai muito devagar e o Cano e a indecisão da defesa da Inter com o goleiro da Inter e aí vai o Cano cara a cara com o goleiro, cabeceia no meio das pernas e faz o gol. Assim, o destino foi muito generoso com o Fluminense, com essa oportunidade que foi agarrada e não foi um jogo de ataque contra a defesa. Para muita gente pode achar, o Fluminense marcou só um gol e foi amassado. Não, o Fluminense ameaçou o gol da Internacional por mais algumas vezes, inclusive marcando gols, que foi invalidado, muito bem invalidado, mas marcando gols. E no finalzinho o Hércules simplesmente faz o Aras postou um pecado o Aras não ter feito gol, o goleiro da Inter, né, o Sommer, cara, que defesaça que ele fez, e o Aras é um negócio de louco. Esse cidadão aqui, cara, assim, esse cara, ele antes do jogo eu tava vendo, eu tava vendo o pré-jogo na Casa TV. E eu vi um dos comentários, eu até esqueci o nome dele, peço perdão. Ele falou assim, cara, o Arias pra mim é o melhor jogador em atividade no Brasil. Eu falei, pô, você tá de brincadeira. Esse cara tá de brincadeira, pô. Esse cara tá de brincadeira. Fala que o Arias é o melhor jogador em atividade no Brasil. E depois eu falei, pô,
deixa eu parar pra pensar, né? Deixa eu parar pra pensar. Aí eu comecei a pensar em tantas equipes e tantos protagonistas de tantas equipes. E depois eu comecei a lembrar da trajetória das 4 equipes brasileiras no Mundial. E depois eu assisti esse jogo contra a Internacional. E eu posso dizer também que eu concordo agora. No primeiro momento eu fiquei, cara, não, tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira. O Arias, pra mim, eu não sei se é o melhor. O melhor é muito forte, mas ele com certeza tá ali no top 5 dos melhores jogadores em atividade no Brasil. Esse cara é um fenômeno. Pra mim, o que o Arias fez nesse jogo é um negócio de louco. Ele é o coração dessa equipe do Fluminense. Ele destoa. Ele destoa. Assim, o Arias, ele tá num patamar que é bizarro. Assim, ele tá, para mim, ele atingiu o patamar de craque mesmo. Assim, ele tá num estado onde os outros não o acompanham, né? Essa que é a verdade. Ele puxa o time para cima e muitos não o conseguem acompanhar. Ele tá num nível, o que eu falei, são raríssimas as situações onde eu me recordo de ter visto que um atleta ele tá muito acima do restante da composição do elenco, né? Só que assim, o Arias está muito acima, mas o grande barato é que a galera entra nesse clima, né? Sabe potencializar o John Arias, né? O John Arias sabe do papel dele dentro dessa equipe e os outros caras conseguem potencializar ainda mais o cara e ele destoa ainda mais. Então, assim, são raríssimas as situações onde eu me recordo de ter visto que um atleta ele destoava tanto dos demais. E eu espero que, cara, assim, ao ver essa partida, eu fiquei até assim, cara, espero que a galera não, né, não esteja pensando em fazer alguma coisinha aí, né, em questão de sondar o atleta, enfim, de tentar contratar o atleta, porque, olha, realmente tem alguns jogadores jogando pelas equipes brasileiras que jogaram e que estão jogando ainda, e eles estão deixando um cartão de visitas. E o Arias é um deles. E o Arias é um deles. É impressionante o futebol que pratica o Arias, o John Arias. É impressionante o que esse cara tá jogando de bola. Ele volta para marcar, ele volta para receber a bola, ele consegue segurar a bola. Teve um momento no segundo tempo em que o Arias pega a bola e ficam 2 marcadores da Internacional tentando tirar a bola dele. E chega um terceiro e empurra o cara e faz a falta nele. Porque tava ficando ridículo ali aquela situação. O Arias segurando a bola, exausto em campo, e 2 caras tentando tirar a bola dele, ele gira para cá, gira para lá, cisca, protege a bola, faz o jogo de corpo e chegou o terceiro e empurrou, porque ele falou, cara, a gente já perdeu o jogo, mas agora não dá para ser humilhado, né? Então assim, você vê que o destempero tomou conta ali, né? E é incrível, assim, é um cara que a todo momento, às vezes você fica 5 minutos sem ver o Arias, mas quando ele aparece para fazer um negócio que nem eu falei. Ele já estava exausto dentro de campo, mas quando ele apareceu para fazer essa cena, para protagonizar essa cena. E aí eu falei, cara, esse cara é a cara do Fluminense. Esse cidadão é a cara do Fluminense. É incrível assim, o quanto que ele joga a bola, o quanto que ele se sente bem jogando com a camisa tricolor. É surreal. Sim, é surreal. Esse cara realmente ele tá fazendo um negócio que cada partida do Fluminense que a gente vê é um negócio muito mágico. Tirando a partida contra o Mamelodi, que eu acho que ali o time todo foi um pouquinho abaixo, e o Arias teve os seus, talvez de toda a equipe foi um dos melhores, teve os seus momentos, mas nas partidas em que conseguiu jogar um pouquinho mais, e aí foi contra o, o Borussia Dortmund, contra o Ulsan e agora contra a Inter. Esse para mim foi o melhor jogo do Arias, ele arrebentou assim, cara, repito, a Inter teve as chances, mas o que o Arias protagonizou foi um negócio absolutamente colossal. Assim, o que ele tá jogando nessa Copa do Mundo é um negócio espetacular. Espetacular. E é o que eu falei, eu não diria que ele
o jogo. Porque eu não vi todos os jogos também, né? Não vejo como. Infelizmente, não consigo ver todos os jogos. Eu não diria que ele é o melhor jogador em atividade no Brasil. Mas com certeza ele tá lá num top 5, eu acho que até muito. Ele estaria num top 2, num top 3 dos melhores jogadores em atividade no Brasil hoje, tá? Hoje. É incrível. Esse cara joga muita bola e ele pode ser decisivo mais uma vez na próxima etapa contra o Al Hilal, porque não vai ser parada fácil não, viu? Pode, pode até pensar, pô, agora ficou um pouquinho mais fácil porque não é o City. Pode até ser. Mas o que a gente viu de Al Hilal, e eu nem vou falar muito de Al Hilal, porque a gente já tá chegando aqui a meia hora. Cara, é equipe enjoada, hein? Essa equipe do Al Hilal, uma equipe enjoadíssima, tá? O Fluminense chegou aqui numa premiação muito generosa, mais de 220 milhões de reais, milhões de reais, e vai fazer muito bem para a equipe do Fluminense, equipe que a gente sabe que tem as suas dívidas e são dívidas pesadas, e que por isso tem uma limitação de investimento, mas quando investe, sabe investir bem, soube manter a sua base, os jogadores base, o Cano que está aí na tela, que fez o primeiro gol, o Arias, tem o Everaldo, contratou agora o Soteldo, que eu tenho certeza que o Soteldo vai ter os seus momentos sob o comando do Renato Portaluppi. Então a equipe que tem uma limitação, tem uma dificuldade, não consegue, não tem a capacidade, né, até pelas próprias dívidas, de contratar como o Palmeiras, de contratar como o Flamengo, como o Botafogo, mas faz umas contratações certeiras e com essa grana aí, né, vai dar para sanitizar umas dívidas importantes e conseguir ajudar o clube a chegar num patamar, né, um patamar de competitividade que olha, não sei não. Essa Copa do Mundo pode ser um divisor de águas para o Fluminense, né? De uma equipe que a gente sabe que tem as suas dívidas, que tem os seus problemas financeiros, e eu me arrisco a dizer que essa Copa do Mundo, e torço para que isso aconteça, que essa Copa do Mundo vai ser um divisor de águas no Fluminense, né? De ser uma equipe excelente, mas com muitas dívidas, para se tornar uma das equipes de ponta do nosso futebol. Tá? Eu espero, tá? Eu torço muito para que isso aconteça e espero que a gestão do Bittencourt, né, do Mário Bittencourt, ele saiba usar com sabedoria essa grana, porque, cara, é uma premiação muito, mas muito generosa e que vai ajudar muito o Fluminense nessa caminhada aí de ser competitivo no futebol brasileiro, tá? Para finalizar, aqui, né, um dos destaques do dia, o Thiago Silva, né, no momento de parada ali para hidratação do segundo tempo, o Arias morto em campo, né, morto assim, se arrastando, cansado, exausto, o até deu para ouvir, porque a TV a transmissão tava ali no banco do Fluminense. Tava ali no banco, então deu para ouvir. Ele falou, pô, deixa o Arias lá e o Everaldo consegue voltar para marcar, né? Que é a transcrição, né? Vamos fazer um 5-4-1, deixa ele lá, o Arias no caso, o Everaldo consegue. Ele tá cansado para marcar lá. Então você vê que o próprio Renato, o próprio Thiago, o entendimento, o cara é tão gigante que o próprio Thiago tem o entendimento de que o Arias ele precisa estar lá, é o cara que é o diferente, que ele vai fazer o diferente e se pagou, né? E se pagou, porque na algumas espetadas o Arias deu aquele calorzinho, soube segurar a bola, soube prender a bola, soube encontrar passes importantes para te segurar um pouquinho a bola no momento que a Inter tava muito bem no jogo, né? Tava assim muito, cara, chegando muito perto do gol de empate. Então, assim, cara, todo mundo de parabéns, assim. Como eu falei, eu tô arrepiado até agora, um grande momento. Só pegar as aspas do Lautaro ficou bravo, hein? Ele falou: quem não quiser pode ir embora. Depois de um final de temporada melancólico, agora eliminação na Copa do Mundo, da forma como foi, tá? Não foi um amasso da Inter. A gente fala assim: o Fluminense foi feliz. O Fluminense foi feliz em alguns lances, teve uma pitada de sorte, mas o Fluminense agrediu também, tá? Como eu falei, o Sommer, talvez a defesa mais difícil do jogo foi a defesa do goleiro da Inter, do Sommer. Chute do Arias de longe, a bola pega um efeito absurdo
e ele vai buscar, né? O Fábio fez defesas difíceis, mas essa do Sommer foi a defesa do jogo. Tava 1-0 ali, se faz ali, cara. É óbvio que tem a pressão, tem o abafo, é que o gol do Hércules é no finalzinho já, e aí já praticamente sacramenta, né? Aí você vê que a Inter, eles correm atrás da bola só para não perder, só para não, de repente, não tomar mais um gol, para correr o risco de ouvir olé, que eles já sabem ali que acabou. Na expressão do Lautaro, fica muito claro que o jogo acabou ali, né? O segundo gol acabou, tá? Agora a gente vai lutar pela honra aqui, porque, né, não dá para tomar mais um ou correr o risco do estádio ficar gritando olé, olé pra gente, né? Aí é humilhação. Não dá para esculhambar também. Então o Lautaro ficou. E eu acho que vai muito por aí mesmo, né? Até pelo final de temporada, agora eliminação. Um cara que veste a camisa mesmo. E você via, ficava evidente o quanto que ele estava incomodado com o fato de não conseguir marcar. E com o fato até do Fluminense estar muito bem no jogo. E depois o segundo gol. Quando sai o segundo gol, a câmera já vai direto na cara dele. A cara dele, assim, é muito clara na expressão facial do cara que ele tá muito incomodado. Muito incomodado, né? Aqui, gente, como eu falei, não vou falar do jogo do Al Hilal. Acho que é, é, quem viu, viu. E quem viu, viu que o primeiro gol foi ilegal, né? O primeiro gol do Manchester City. Então, os deuses do futebol não permitiram que isso acontecesse. Primeiro gol ali, bateu no braço do lateral esquerdo. Ele mata a bola com o braço direito. O lateral esquerdo, né, tá infiltrando pelo lado esquerdo. Ele mata a bola com o braço direito, apesar do braço estar colado ao corpo. Ele participa diretamente da jogada que termina com o gol. Então ele infiltra ali pelo lado esquerdo, arranca ali a bola, né? Acaba, rola um toque dali, um toque de lá, um chute pro gol. Para mim, gol ilegal. Mas o árbitro entendeu que talvez, como ele não foi ele que fez o gol, ele permitiu, achou que foi válido, né? Não sei qual é a regra da FIFA, porque aí entra na subjetividade. Como ele participa do gol, mas não é o autor do gol, entra na subjetividade do cara interpretar se influenciou diretamente ou não. O árbitro do campo, o árbitro de vídeo, entendeu que não foi. Para mim, o gol foi ilegal, né? Então, felizmente, os deuses do futebol não permitiam que essa heresia ocorresse, mas brincadeiras à parte, né? Brincadeiras não, eu de fato acho que o gol foi legal, mas a entrega dos jogadores do Al Hilal, então Marcos Leonardo, cara, assim, chegou no final do jogo extasiado, né? Chegou assim, cara, exausto mesmo, e a qualidade do City, né? Assim, apesar da derrota, não dá para negar que quando estava 1-0 ainda primeiro tempo, como que o City perdeu as oportunidades, perdeu as suas oportunidades, mas como joga fácil esse time, é impressionante, né? É impressionante como joga fácil. É que quando o jogo vai se arrastando para um componente mais físico, perde-se qualidade técnica. Até quando entra o Phil Foden e ele faz o gol do empate do 3-3, eu falei, cara, agora acabou. Com o Foden fresco no jogo, agora acabou. Mas não, o Al Hilal conseguiu levar o jogo para um lado físico, que aí quando você vai para o jogo físico, para o embate físico, a qualidade técnica ela cai, né? A qualidade técnica ela cai. Então erra-se um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de bate-rebate, e é impressionante, sim. O City é um time que agride, e é uma coisa que o pessoal fala, e nisso eu concordo muito, os times europeus, eles jogam e deixam jogar. O Bayern foi assim com o Flamengo, e o City foi assim com o Al Hilal. Os caras jogam e deixam jogar. Eles não vão se retrancar, eles seguem com a mesma pegada, seguem indo para cima, marcando adiantado, deixando muito espaço na retaguarda, porque estão adiantado. E o Al Hilal explorou essas oportunidades com eficiência e maestria e saiu vencedor, né? Saiu vencedor. Grande jogo, sim, como eu falei, um dia para marcar a história do futebol mesmo, porque foi uma vitória do futebol saudita para cima do futebol inglês. E isso, para muita gente, seria algo inimaginável. Seria algo inimaginável. Eu não achava um absurdo, achava difícil, mas não achava um absurdo pelo jogo que eu vi do Al Hilal contra o Real Madrid. Mas, cara, que vitória gigante, hein?
Que vitória gigante. O futebol saudita vai investir mais grana, eu acho, viu? Eu acho que os caras vão injetar mais grana no futebol deles. É isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Agradeço demais vocês que, né, nos acompanharam até aqui. É dia de comemorar, de se emocionar. Claro que os rivais vão se incomodar um pouco, porque a galera também vai tirar uma casquinha, não tem jeito. Mas foi um dia emocionante, cara. Foi um baita dia. E que momento, cara. Que momento, assim, é ter essa possibilidade. Possibilidade. E eu não acho remota, não, tá? E eu não acho remota, não. Se as duas equipes jogarem com inteligência e com estratégia, a gente pode ter uma semifinal brasileira. Difícil, difícil, mas agora também não tem jogo fácil. Agora também não tem jogo fácil. Mas para mim seria um deleite a gente ter a oportunidade de ver uma semifinal brasileira, porque aí a gente teria um brasileiro na final, né? Então, cara, toda a nossa torcida aí, né, tem chão até lá. Tem chão dia 4/7, sexta-feira, se eu não me engano. Então tem chão até lá. Tem chão até lá. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos torcer e que se preparem bem, né? Se preparem bem, porque se desgastaram bastante. Jogo de prorrogação aqui do Fluminense não teve prorrogação, um jogo muito físico. O Al Hilal teve prorrogação também, jogo muito físico. A galera se desgastou e se desgastou legal, né? Se desgastou legal. É isso, agora sim, finalizando. Valeu demais, gente. Forte abraço. E vamos acompanhar o dia de hoje com o Real Madrid, Juventus, Borussia Dortmund e Monterrey. Amanhã a gente comenta aí o fechamento, né? A definição das quartas de final e a nossa expectativa pro assim, o que a gente acha que vai passar ou não, o que a gente vai torcer também, né? É isso, valeu demais, forte abraço e até amanhã. Tchau.